Olá, meus amigos. Hoje eu vou fazer aqui uma análise, deixa eu ver. Aqui aparece ao contrário por causa da câmera. Eu vou fazer uma breve análise sobre manifestações narcísicas, né, que aparecem em alguns livros. Esse aqui é o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eh, Esses livros são clássicos, né, da literatura, principalmente inglesa, né, depois do grande sucesso que foi o outro livro, que foi Persuasão. eh, e esse livro aqui eu escolhi ele, Orgulho e Preconceito, na tradução de Roberto Leal Ferreira, porque ele traz uma riqueza, assim, de personagens narcisistas, né. Só que a gente vai destacar aqui, e se você quiser mais análises ainda desse livro, Orgulho e Preconceito, é só você deixar seu comentário. eh, mas a princípio a gente vai falar de um personagem aí altamente narcísico, que é o Mister Collins, né, um dos personagens principais do livro. E assim, ele em algum momento, ele precisa, por causa da sua patrona, né, ele decide, fazer uma proposta, um pedido de casamento. Ele precisava desse pedido, né, de fazer esse pedido em relação às 3 irmãs que aparece uma das 3 irmãs que aparecem no livro, né, na história, que eu super super convido você a ler esse livro. E nessa história, ele primeiro ele mira na bela Jane, né, a bela Jane, no caso. Então ele tem como seu foco a Jane, ele chega para fazer o pedido a ela, né, só que ele descobre que ela já tinha um pretendente, e aí ele precisa mudar o alvo dele, né, já que ele precisava fazer essa proposta, ele precisava, se casar com uma das 3. E diante disso, aí ele vai para a segunda opção dele, que é Elizabeth. Ou seja, ele muda, né, o alvo dele sem nenhum tipo de afeto, né, sem nenhum tipo de vínculo, de apego, né. E isso é algo que lembra muito o que o narcisista faz, né. Quando o narcisista transita de uma vítima para outra, ele não demonstra apego, porque na verdade o apego dele é ao suprimento. E um outro detalhe interessante, né, quando o Mister Collins vai fazer essa proposta para Elizabeth, é que assim, ele começa a falar na história de benefícios. Ele está ali falando quanto que aquilo vai ser benéfico para ela. Ou seja, a conexão ali, né, para uma proposta de casamento, não tem nada de apego envolvido, não é sobre um vínculo afetivo, amoroso, emocional, é sobre benefícios, né. Ah, e aí ela, né, recebe ali aquela proposta, e ele, ainda nessa proposta, ele faz algo, ele faz um movimento típico do narcisista também, que aonde ele é passivo-agressivo. Ele coloca a questão da diferença, né, de classe deles, ou seja, ele está ali claramente desvalorizando, fazendo uma certa desvalorização, né. Tá pedindo em casamento, tá falando de quanto que ele ama, mas ao mesmo tempo ele tá lembrando que ela é de uma que tem uma barreira, porque ela é de uma classe inferior. Como diz aqui, ó, eu anotei um pedaço aqui, aonde diz assim: "Ah, Mister Collins não está propondo uma parceria baseada em afeto, mas sim oferecendo a Elizabeth o prêmio que é ele mesmo, né, totalmente narcisista isso aqui. Durante todo o seu discurso, ele demonstra total incapacidade de enxergar a perspectiva dela. Ah, aqui também fala sobre falta de empatia, né, ele ignora completamente os sentimentos e a recusa de Elizabeth, tratando ela com uma formalidade, com um charme feminino. Ele diz assim:
É usual que as jovens recuse, a princípio, o homem que secretamente desejam aceitar. Então olha como é que é narcisista todo o discurso dele, né. Mesmo ela recusando, ele está dizendo: "Ah, é natural que você recuse um homem que você quer aceitar". Eh, Aí aparece também uma questão, assim, onde ele lista as razões pelas quais ele é um bom partido, a sua posição, a posição de sua patrona, que é Lady Catherine, e a herança, né, a herança da propriedade. Ele está falando aqui em bens, né, como se isso fosse um argumento, irrefutável, né. E aí ele mostra aqui tanto uma incapacidade, né, de rejeição, isso é tipicamente narcisista, quanto também ele se mostra um sujeito bastante volátil nessa questão de transição de relacionamentos, né, desde o começo, quando ele primeiro mirou na outra irmã e depois passou para Elizabeth. Então, basicamente é isso. Você que teve a oportunidade de ler, né, essa obra, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, eh, essa é a análise, né, um pouco do que eu percebo, do narcisismo, né, que é exposto nessa obra, embora não é uma obra que está falando diretamente sobre narcisismo, mas a gente sempre acha aí alguns personagens, algumas manifestações que ajudam, né, a ilustrar e trazer uma maior clareza para a gente dos movimentos tipicamente narcisistas, tá? Então, comenta aí, me diga quais foram as suas impressões dessa microanálise dessa obra e caso você, tenha gostado, deixa seu comentário também e sugestões, né. A gente pode estar analisando um pouco mais essa obra, a gente pode estar analisando outras obras e o importante é que a gente esteja aqui aprendendo mais e descobrindo a cada dia como podemos estar, eh, passando por cima dessas coisas narcisistas, né, como diz nesse livro, seja o orgulho, seja o preconceito tipicamente narcísicos, e assim a gente vai estar vencendo o narcisismo.